É só para inglês ver, viu, João? Boa noite a todos. Vamos para o livro dos Salmos, Salmo 73, Salmo de Asaf, e ele apresenta a Deus as suas preocupações, dúvidas, tristezas sobre a prosperidade dos seus colegas, amigos, vizinhos e a sua dificuldade para chegar na presença de Deus com confiança e uma fé inabalável. Ele diz no primeiro versículo do Salmo 73, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ele não conseguia entender a prosperidade deles e as suas lutas constantes. Então ele fez a coisa mais sensata no versículo 17. Mas eu queria que vocês notassem no versículo 11 que ele está profundamente deprimido. Então diz a palavra de Deus que os arrogantes ao seu redor, talvez os seus vizinhos, os seus compatriotas, colegas de serviço, que conheciam um pouquinho das suas necessidades, eles estão acompanhando a postura, o comportamento deste servo de Deus. E sem dúvida nenhuma, a vida fala mais alto que a profissão. E se a vida não estiver de acordo com a profissão do salvo, já complica o testemunho. E diz, versículo 11, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? O Jó tinha a mesma dificuldade no meio dos seus amigos em compreender o propósito de Deus. Mas ele estava bastante aflito, sobrecarregado, e ele chega na presença de Deus, diz a palavra no versículo 16, em só refletir, para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus. A partir do momento que ele entrou na presença de Deus, tudo ficou perfeitamente claro para este servo de Deus. Eu não sei se já teve um tempo reservado para oração, mas se descobrirá que o Salmo 73 se divide em duas partes. Nos primeiros 16 versículos, a sua angústia de espírito, e a partir do capítulo 17, verso 17 até o último, versículo 28, a sua gratidão a Deus. Então ele
confessa a sua dificuldade, bem honestamente na presença de Deus. No verso 22, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional à tua presença, falava coisas que não devia ter falado. Ele diz, no verso 23, eu estou sempre contigo. O salmista Davi, em Salmo 23, versículo 4, ele diz, tu estás comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, tu estás comigo. O salmista, de um ponto de vista diferente do salmista Davi, ele enfatiza a mesma verdade. Ele diz, eu estou sempre contigo. Cada momento de cada dia, Ele está sempre acompanhando a minha vida. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne, meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração. Então ele termina o Salmo no verso 28 com a mesma afirmação de Jó no capítulo 42 e com a mesma confiança de Abraão, o amigo de Deus, e a mesma convicção de Isaque, o filho de Abraão, e de Jacó, o filho de Isaque, e de José, o servo de Deus, que estava na casa do pai dele, em Gênesis capítulo 37, apreciando a presença do Senhor, e na casa do Potifar, no capítulo 39, gozando da presença do Senhor, e na presença dele, mesmo na prisão, no capítulo 40, Deus estava com ele, e também no palácio, no capítulo 41, ele estava com ele. Ele nunca está longe de cada um de nós. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Pois Deus é bom. E esse Deus, como diz o salmista, em Salmo 56, versículo 9, uma coisa eu sei, Deus é por mim. Nós temos enfatizado durante os dias da escola bíblica o convite do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Mateus, no capítulo 11 do seu evangelho, quando os discípulos estavam passando momentos difíceis. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Mateus faz questão de apresentar não somente os dias de alegria, mas os dias de angústia e dor e tristeza. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 14, o Senhor Jesus, depois de um dia cansativo, alimentando uma grande multidão, usando o lanche de um menino, ele também ajudou seus discípulos
que estavam passando momentos difíceis, e depois de um dia exaustivo, o Senhor Jesus, ele subiu ao monte para orar. Os seus discípulos atravessaram o mar. Ele estava acompanhando o progresso deles até aquele momento extraordinário, quando ele se apresentou na tempestade, acalmando a tempestade e dizendo aos seus discípulos, os seus colaboradores, os seus companheiros, os seus amigos, pois ele diz em João capítulo 15, verso 14, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então ele diz, sou eu. Ele mesmo se apresentou, a sua autoridade é destacada. Ele mesmo diz, terminando o evangelho, o evangelista citando as palavras do Senhor Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E a última palavra dele é esta: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, várias vezes o evangelista apresenta as orações dos seus. Diz o Senhor Jesus, vinde a mim. É necessário para mim lembrar uma coisa. Eu preciso chegar na presença dele todos os dias. O discípulo Marcos apresenta o nosso Salvador sendo um servo que veio, Marcos capítulo 10, versículo 45, ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E 3 vezes o evangelista Marcos apresenta as orações do nosso Salvador. Veja comigo em Marcos capítulo 1, versículo 35, o Senhor Jesus, tendo se levantado, alta madrugada, ele foi para um lugar deserto, como diz uma outra versão, solitário, com o propósito de orar. E sem dúvida, o Senhor Jesus queria iniciar esse dia em oração. Ele tinha um propósito especial. Mas se nós tivéssemos lido Marcos capítulo 6, versículo 46, nós veríamos o nosso Salvador terminando um dia durante o qual ele havia se esforçado muito na presença de Deus em oração. E se nós tivéssemos lido em Marcos capítulo 14, veríamos o nosso Salvador se afastando dos seus discípulos no jardim de Getsêmani para mais um tempo reservado para a oração. Ou seja, o nosso Salvador, Criador e sustentador de todas as coisas, dava prioridade à oração. Pai, mesmo na presença dos seus 3 discípulos, o Senhor Jesus se afastou um pouco deles. E começando a sua oração, angustiado, Pai, que seja feita não a minha vontade, e sim a tua vontade. E o nosso Salvador foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então o Senhor Jesus,
o Salvador aproveitava qualquer momento para orar. Sem sombra de dúvida, temos os nossos lugares. O Senhor Jesus fez algumas recomendações para os seus discípulos. Veja, por exemplo, o Senhor Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a seu Pai. Pois, sem dúvida, é necessário apresentar as nossas orações sem as distrações da vida cotidiana, as responsabilidades do dia a dia, os dias cansativos, quando nós sentimos a necessidade de buscar a presença dEle. Eu sempre fico impressionado com o exemplo do apóstolo Paulo, o grande servo de Deus. Ele, por exemplo, na sua carta aos Romanos, em Romanos capítulo 1, ele fala várias vezes do privilégio da oração. Ele se apresenta à igreja lá na capital do Império Romano, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus servos, os profetas, a respeito a seu filho. Aí Paulo apresenta o Filho de Deus e ele fala do seu serviço, dizendo, versículo 1, eu sou servo dele. Romanos capítulo 1, versículo 1. Versículo 9, se tiver a Bíblia aberta, ele diz, eu sirvo a Deus no meu espírito, no Evangelho de seu Filho. Eu sirvo a Deus. Então, Paulo começa a sua carta, talvez a mais importante de todas, dizendo à igreja na cidade de Roma, eu estou orando por vós. Veja bem a linguagem que ele usa no versículo 8, versículo 9, versículo 10. Deus é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando pela vontade de Deus que me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Desejo visitar-vos, mas que seja feito de acordo com a vontade de Deus. Deus é minha testemunha. Se tivéssemos lido Romanos capítulo 10, veríamos Paulo dizendo, a minha súplica a Deus, a favor deles, é para que sejam salvos. Tenho incessante dor no meu coração, diz Paulo, capítulo 9, versículo 1, para os meus compatriotas. Às vezes eu faço uma avaliação de mim mesmo, perguntando, André,
Como é possível descansar tão bem à noite, sabendo que seus vizinhos não são salvos? Como se consegue continuar com esta vida sem nenhuma preocupação para o jovem viciado que mora na minha rua? Como se consegue descansar e passar tempo com a família e continuar com os fazeres desta vida tão agradável quando seus companheiros, vizinhos, amigos, parentes não são salvos? Diz Paulo, a minha súplica a Deus é para que sejam salvos. Que vergonha se nós não tivermos a mesma preocupação para os nossos familiares que ainda não são salvos. Quanto tempo nós gastamos essa semana em oração a favor das crianças, dos jovens que vêm sempre para a escola dominical? Quanto tempo nós gastamos orando para os jovens que vão para o acampamento na segunda-feira para Uberaba? Quanto tempo nós gastamos suplicando a favor dos enfermos que não têm condições para vir para as reuniões da igreja? Paulo orava sempre. Ele diz, Deus é minha testemunha de como incessantemente eu faço menção de vós em todas as minhas orações. Que servo de Deus, o apóstolo Paulo. É interessante, eu queria destacar mais uma vez, hoje à noite, a importância da presença de Deus. Vamos voltar rapidamente para os primeiros 5 livros da Bíblia, livros de Moisés, Gênesis capítulo 28, encontra o servo de Deus na presença de Deus. Já mencionamos este homem, Jacó, um servo de Deus, cuja vida foi transformada, e ele teve um encontro com Deus, longe de sua casa, da sua família. Aliás, ele estava profundamente decepcionado com a família. Talvez você esteja também hoje à noite. Não tem família perfeita, não. Os nossos familiares precisam das nossas orações. Mas ele foi despertado, Gênesis capítulo 28, do seu sono. Ele disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. Então, ele fez um voto na presença de Deus, no versículo 20, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me viste, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E esta visão de uma escada que atingiu os céus fala aos nossos corações. E este lugar é chamado Betel. Betel significa, versículo 17, a casa de Deus, a porta dos céus. E o nosso Salvador se apresenta no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 7 e 9, como a porta. Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo.
Eu sou seu Senhor, mas também eu sou pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira. Ele é tudo para nós. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus, meu Salvador. E o Senhor queria intimidade com seu povo. Vamos para o livro de Êxodo, o livro que apresenta a grande libertação do povo da escravidão do Egito, de como Deus conseguiu liberar seu povo da perseguição terrível na terra do Egito. E a palavra de Deus apresenta as experiências do povo de Deus nesta terra. E diz a palavra em Êxodo capítulo 15, ó Senhor, versículo 11, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado, é como tu, glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operam maravilhas. Ó Senhor, quem é como tu? Interessante, no capítulo 5 de Êxodo, Faraó, no versículo 2 do capítulo 5, ele diz, quem é o Senhor? Não conheço o Senhor. Quem é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é como tu, Senhor, que pode me ajudar nos momentos difíceis? Quem é como tu, Senhor, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos? Mas Deus queria intimidade. Então, no capítulo 25 de Êxodo, capítulo 8, se não me falha a memória, encontramos o nosso Deus dizendo ao seu povo, me farão um santuário, a primeira habitação de Deus na terra. Me farão um santuário. Qual é o propósito de Deus na construção do tabernáculo? Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio, bem no meio. Então foi construído um tabernáculo, e passando pela porta, chegava no altar de bronze, lugar de sacrifício, e logo após a bacia de água para a purificação, e entrando no santo lugar, a mesa dos pães da proposição, e no lado esquerdo, o candelabro de 7 braços, e bem na frente o altar de incenso, e atravessando o santo lugar e chegando no Santo dos Santos, a arca e o propiciatório, significando a presença de Deus. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio. Como está a sua comunhão com Deus, meu amado, a minha irmã? Está sentindo a doce comunhão com seu amado? Ele não está longe, ele estava sempre acompanhando o progresso dos seus. Vamos para Levítico, terceiro livro da Bíblia, e diz o nosso Deus, capítulo 26, verso 11, porei meu tabernáculo
no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, serei vosso Deus, vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o vosso Deus. Andarei entre vós, serei vosso Deus. Então ele acompanhava o progresso dele. Em Êxodo capítulo 13, se não me engano, no último versículo de Êxodo capítulo 13, Moisés destaca esta verdade com tanta beleza, dizendo: o Senhor ia adiante deles durante o dia, versículo 21, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar. Nunca, veja bem aquela palavra-chave no verso 22, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Sempre presente, sempre acompanhando, sempre guiando seu povo. Chegamos no livro de Números, o 4º livro, e descobrimos que a viagem começa. É interessante observar a bênção de Deus bem no início da jornada à terra prometida. Veja bem comigo, Números capítulo 6, verso 22, disse o Senhor a Moisés: fala, Arão e seus filhos. Versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Que bênção, né, irmãos? Que privilégio. Eu posso chegar na presença dele, bem de manhã, como meu Salvador fez em Marcos capítulo 1, verso 35, ou depois de um dia exaustivo, como ele fez em Marcos capítulo 6, verso 46, repetindo estas palavras e apreciando a presença e esta promessa: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Eu me lembro bem, no ano do nosso assalto, quando aconteceu para mim e Alisson, o momento mais difícil, tentativa de sequestro, relâmpago, e eu tinha memorizado alguns versículos durante a semana, e bem de manhã eu me lembrei a importância de um trecho da palavra de Deus escrito nos Salmos, a palavra do salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. Ainda que a palavra me não chegou à língua, tu já conheces. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Tal conhecimento é maravilhoso para mim. Se as promessas
infalíveis da palavra de Deus permanecerem nas páginas da palavra de Deus e não tem um efeito bem prático em minha vida, então eu estou perdendo tempo. Mas bem de madrugada, num sítio perto de Santa Cruz das Palmeiras, na presença de alguns assaltantes bandidos, eu lembrei a promessa de Deus, pois o nosso Deus acompanha a vida de cada um de nós. Ele tem conhecimento. Ele viu José na casa do pai dele. Ele viu José na casa do Potifar. E também na prisão. E também no palácio. Ou seja, o caminho de gozo e de luz. Ou seja, com trevas de horror. Com Cristo. Eu já tenho aprendido, dizer, tenho paz, doce paz no Senhor. O Senhor te abençoe. Te guarde, Senhor, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia. E o nosso Salvador diz, mais uma vez, André, vinde a mim. Lucas destaca esta verdade com tanta beleza. Conforme lemos em Lucas capítulo 3, o Senhor Jesus foi batizado. É só Lucas que menciona o fato, enquanto ele estava passando pelas águas do batismo, o Senhor Jesus estava orando a seu Pai. Lucas capítulo 5, versículo 15, se eu não esteja enganado, ele, o Senhor Jesus, o Salvador do mundo, o Criador e sustentador, ele se afastava das multidões, foi para lugares solitários e ali orava. Lucas capítulo 6, versículo 12, o Senhor Jesus, o que ele fez aquela noite? Passou a noite orando a Deus. Lucas capítulo 22 apresenta a conversa do Senhor Jesus com seu discípulo. E ele disse, Satanás procura, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, confirma os teus irmãos. Tem alguns irmãos na comunhão da igreja, hoje à noite, que estão passando momentos difíceis. Quanto tempo nós gastamos orando a favor deles? O Senhor Jesus foi conduzido para o lugar chamado Calvário para realizar aquela obra magnífica. Lucas destaca esta verdade. Lucas capítulo 23, versículo 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. É neste momento que ele começa a orar, o nosso Salvador, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Versículo 46, terminando aquela obra na cruz central, ele mesmo disse, está consumado. Está tudo feito, tudo. Todos os meus pecados, Cristo sofreu em meu lugar. Todas as minhas transgressões, ainda bem que vocês não conhecem toda a minha história, mas Ele conhece. E levou sobre si todos os meus pecados. Então o nosso Salvador foi obediente até a morte.
e morte de cruz. E ele sofreu. E hoje ele está o meu sumo sacerdote. Então eu posso, com o apóstolo Paulo, descansar nas promessas dele, confiando nas suas promessas. Veja bem Romanos capítulo 8, verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muita coisa acontece que Deus permite. Mas como Jó falou ontem, descobrimos a sua confiança em Deus. Jó capítulo 42, versículo 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum, Senhor. Eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Que conhecimento. E que a palavra de Deus possa nos ajudar nos momentos difíceis. Depois do assalto, eu e Alisson ficamos um tempão ajoelhados no quarto, quando a ficha caiu, e nós reconhecemos a proteção de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um irmão da Inglaterra ligou dizendo a mim, pode voltar, passar um tempo aqui na Inglaterra, descansar, se tem que lembrar uma coisa. Mas eu falei para Alison, não vai dar não. O nosso lugar está aqui. Possamos confiar em Deus. Deus conhece toda a nossa história. Então, que nós possamos lembrar as experiências dos servos de Deus do passado. Eu posso afirmar com Asaf, Deus é bom. Quanto a mim, eu sou fraco. Quase me resvalaram os pés. Mas Deus é bom. E eu estou com o Senhor. Bom é estar com Deus. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações.